tolerância de horário para começar, viu? Aí eu vou, dependendo do tanto de gente que tiver, eu até componho a mesa com vocês todos aqui, para a gente ficar tudo aqui, porque inclusive o governo vai estar assistindo ao vivo lá a nossa audiência, viu? Eu acionei o governo para assistir pela internet lá, viu? Boa noite a todos e a todas. No 14 de setembro de 2017, às 20 horas, não havendo quórum regimental, nós estaremos, então, dando a abertura, não havendo quórum regimental para a reunião extraordinária, a 14ª reunião extraordinária da nossa Comissão de Transporte, daremos, então, a abertura aqui à audiência pública, para discutir sobre a implantação do estacionamento rotativo nas áreas comerciais e residenciais pela BH Trans nos bairros Cidade Nova, Nova Granada e Floresta. E eu gostaria de, nesse momento, chamar para compor a mesa. Nós já temos aqui o Sérgio Rocha, que é gerente de estacionamento e logística urbana da BH Trans, representando aqui o senhor Célio Bousada, diretor-presidente da BH Trans. Eu queria chamar a senhora Luzinete de Oliveira, moradora do bairro Floresta, representando aqui os moradores da Floresta. Seja bem-vinda, que é uma das que me despertou para esse problema na cidade e como vereador nessa cidade eu quero estar atuando com vocês e a gente vê o que pode ser feito. Eu quero chamar também para a mesa a senhora Gleice Lúcia Franco, que é servidora pública do Ministério Público, porém está aqui hoje como representante também moradora do bairro Cidade Nova. Seja bem-vinda, querida, viu? E bom saber que a senhora é do Ministério Público para nos acompanhar também, né? De tabela, né? Como Ministério Público aqui. Ótimo. Também eu quero chamar o senhor Ercides Alves de Souza, que é morador do bairro Floresta e representa também os moradores da Floresta, viu? Seja bem-vindo aí. Como nós estamos num número até não muito grande de pessoas, eu gostaria de chamar para a mesa também a Tânia Maria da Floresta, sentar conosco aqui, a Rosângela também, que é moradora da Floresta, o senhor Fausto também, que é morador da Floresta, e o José Mariano, para compõe os dois lados para a gente, para ficar mais ou menos tranquilo aí, né? É um prazer, gente, estar aqui com vocês. Me chamou muita atenção uma matéria aqui do jornal. Esse jornal, Léo, qual que é? É o Hoje em Dia. Onde diz: explosão de rotativos. Em 8 meses foram criadas 625 vagas de faixa azul em BH, 15 vezes mais que em 2016. Então, esse jornal me chamou muito a atenção. E mais que isto, fizemos um contato, a minha assessoria, através da Kate, da comunicação, nós fizemos um contato com a dona Luzinete e descobrimos ali, através de algumas informações dela, que uma boa parte dos moradores da Floresta estavam insatisfeitos com essa situação. A explosão do número de estacionamentos rotativos em Belo Horizonte tem sido alvo de polêmica entre motoristas e moradores de áreas residenciais da capital. De janeiro a agosto deste ano, 625 vagas
físicas foram criadas na cidade dentro do sistema Faixa Azul. Conforme dados da BH Trans, um montante 15 vezes maior do que o registrado em todo o ano de 2016. Desde o início do ano, mais 2 bairros além do centro e da floresta tiveram as vagas físicas de estacionamento rotativo ampliadas na capital. Em abril, o bairro Cidade Nova, na região Nordeste, teve 137 em 5 quarteirões. E em maio, foi a vez do Nova Granada, que ganhou 220 vagas. No último dia 6, foram criadas, isso agora, no último dia 6, foram criadas novas vagas de rotativos em Belo Horizonte. São quarteirões no centro da capital mineira e dos bairros Belvedere e Santa Ifigênia. O centro e o bairro Floresta ganharam no início de agosto 268 novas vagas. Na reportagem do jornal Hoje em Dia, de 11 de agosto, a psicóloga Alessandra Salles, síndica do edifício Sapucaí, no bairro Floresta, afirma que pelo menos 120 famílias estão sendo prejudicadas. Moradora do mesmo condomínio reclamou que o marido é cadeirante, ou seja, é PCD, e que não há vagas para deficiente físico no local. E moradores da Avenida Francisco Salles, no trecho entre as ruas Itajubá e Sapucaí, organizam um abaixo-assinado para ser entregue à BH Trans. A BH Trans alega que o aumento na quantidade de vagas de rotativo decorre do crescimento da frota no município. No entanto, os dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, mostram que de junho de 2016 até o mesmo mês deste ano, a frota da capital cresceu apenas 6%. Já nas vagas físicas de estacionamento rotativo, teve um acréscimo de mais de 1.400%. De um lado, moradores das áreas atingidas estão revoltados com as mudanças. De outro lado, a BH Trans alega que frota do município cresceu. Por isso, eu requeri esta audiência pública para discutirmos com os atores envolvidos esta polêmica na cidade e retirar encaminhamentos para amenizar e resolver esses problemas. Eu quero aqui reiterar aqui a minha confiança no trabalho do presidente da BH Trans dessa cidade, que é o senhor Célio Bousada. Eu quero deixar claro aqui para vocês que o presidente da BH Trans, ele é uma pessoa extremamente envolvida com a cidade, com os vereadores, com os moradores. E eu costumo dizer aqui, para vocês verem o grau de satisfação que eu tenho com a presidência da BH Trans hoje em Belo Horizonte, como vereador e vereador chato que eu sou, eu quero dizer para vocês que o senhor, o Ramon Vitor, o ex-presidente, ele não tem os meus respeitos, nunca teve, nunca terá. Sabe por quê? Porque ele não atendia a população, ele não atendia vereador, ele era arrogante na presidência da BH Trans, ele tinha 1,5 metro de altura e meio metro de salto alto, era complicado acertar qualquer demanda com a BH Trans em Belo Horizonte. E eu gosto de deixar claro isso, toda vez que eu puder falar, eu vou falar que nós tivemos o pior presidente da BH Trans em Belo Horizonte, o senhor Ramon Vitor. Mas o Bousada, eu já tenho que dizer para vocês que ele nos recebe, ele nos atende. Para vocês terem uma ideia, nós temos um bairro em Belo Horizonte, que é uma invasão de 25 anos, que chama Novo Lagedo. Ali tem o Tupi Mirante, naquela região ali. Eu levei para ele uma demanda, o bairro, a senhora que é do Ministério Público, olha que eu chamo isso de criminoso. Um bairro que é um buraco, lá no Tupi Mirante, não tem um micro-ônibus, viu, Sérgio? Um micro-ônibus não tem para descer, ir lá pegar os moradores e vir para o lado da estação do ônibus ou do metrô. Não tem. E eu fiz uma visita técnica lá nesse bairro com o pessoal da BH Trans, com o pessoal da Sudecap, da Urbel, e nós pudemos ali constatar muitas coisas que necessitam. Aí vem falar comigo, mas o bairro não é um bairro aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte. Não interessa, estou pouco me lixando para isso. Lá tem milhares de moradores, lá tem ruas, tem casas, tem apartamentos, tem tudo, tem comércio.
E aí nós vamos deixar de ajudar esse povo porque burocraticamente não está legalizado dentro de Belo Horizonte, mas está dentro da cidade. E aí, está incorporado num outro bairro. Aí levei o presidente da BH Trans, eu estou contando isso para vocês verem o grau de afinidade que nós já criamos com o presidente, que ele vai agora, dia 22, já levar um micro-ônibus lá para fazer teste comigo, para ver com o Valadão que vai estar junto dentro do micro-ônibus, as ruas que precisa melhorar o asfalto para que possa transitar lá dentro o micro-ônibus. Então, o que precisa é vereador ter coragem para trabalhar. E isso nós temos. Nós temos um grupo de vereadores aqui muito bons nessa casa. Eu diria para vocês que essa legislatura de 2016 e 2020 é uma das melhores que nós vamos ter nos últimos 10 anos, 15 anos, 12 anos. Porque são vereadores que estão comprometidos com o povo de Belo Horizonte. Querem saber? Eu sou membro da Comissão de Transporte de Belo Horizonte, tenho atuado muito aqui com o presidente Carlos Henrique, com o vice-presidente Elvis Cortes, com o bispo Fernando Luiz, com o Wesley da Autoescola, e vou dizer para vocês, o ano que vem serei o presidente dessa comissão, e eu não sei como é que é a cara do presidente do Cetra. Eu não sei como é que é a cara do sindicato lá, eu nunca fui lá e não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu não tenho que ir lá olhar o que o sindicato está fazendo. Eu quero é que o transporte de Belo Horizonte seja bom, eu quero é que a cidade funcione, ninguém aqui está atrás de propina, de nada. Nós queremos é trabalhar para o Belo Horizonte. Quando você vê o camarada muito ali em cima, eu poderia, por exemplo, fazer parte de tanta coisa errada, mas eu tenho a opção de ser um homem correto, de ser um vereador comprometido, de ser um pai de família, defender a família nessa casa, na cidade de Belo Horizonte. Então, gente, eu sinto na pele, com vocês, o que vocês estão sentindo agora, com a implantação desses rotativos. E nós não podemos, e aí o governo está lá nos assistindo, e eu quero pedir ao senhor, prefeito Calil, que o senhor olhe com atenção essa situação. Nós vamos estar ouvindo aqui os moradores, as pessoas, os atores envolvidos. Eu quero pedir ao senhor, prefeito Calil, quero pedir ao senhor, Célio Bousada, que nós venhamos a discutir com esses moradores realmente alguma coisa justa. Porque eu, como vereador nessa cidade, eu não posso concordar, prefeito, de implantar rotativos em ruas de moradores, em ruas residenciais. Eu até concordo que no comércio tem assim, nós precisamos dessa taxa, desse meio de arrecadação para o município, mas na área comercial, o camarada vai lá, ele é empresário, ele para o carro lá na rua, fica lá o dia inteiro, está administrando a empresa dele, está ali atrapalhando o trânsito, então que ele pague por isso. O camarada quer ir lá fazer compra, quer parar o carro 2 horas para ver qual que é o menor preço do tomate, da cebola, da batatinha, é justo. Agora, um cadeirante não tem uma vaga para poder estacionar na porta da casa dele. Ou então ele tem que pôr um faixa azul no carro dele para parar na porta onde ele mora. Então quero te pedir, prefeito Calil, nós vamos tirar encaminhamentos aqui hoje, e nós vamos levar para o senhor, e vamos levar para a BH Trans, e nós vamos resolver essa situação. Eu sei que o prefeito Calil tem um coração bom, o prefeito Calil tem aquele jeitão meio dele de leão, assim, mas ele tem um coração muito bom. Eu tenho certeza que ele vai olhar essa questão. E ele gosta muito de olhar a questão da população, principalmente aquela menos favorecida, que não é o foco aqui. O foco aqui é discutir o rotativo na cidade como um todo. Seja rico, pobre ou não, nós temos que ter critérios para que possamos implantar rotativos na cidade. Hoje eu entrei com um projeto de lei, foi aprovado aqui na minha comissão, já nessa comissão foi aprovado hoje aqui, que vai criar novas vagas de estacionamento dentro da cidade, por exemplo, para motociclista, que aumentou a frota demais dos nossos motoqueiros e não tem onde parar as motos. Aí eu vejo um Afonso Pena com um trecho de canteiro central, que cabe quase 2 motos, uma do lado da outra. Aí eu pensei, se eu quero proteger o pedestre para não morrer atravessando fora da faixa, eu enfio um monte de moto aqui nesse trecho aqui, como estacionamento, e eu vou forçar o morador a passar na faixa de pedestre. Então, eu acho que a gente tem como melhorar a cidade de Belo Horizonte, mas nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Discutir.
E eu gostaria já de começar ouvindo algumas pessoas. E eu acho que a dona Luzinete, que é a nossa autora dessa proeza aqui, ela poderia estar falando já e já abrindo seu coração e dizendo o que a senhora está vendo lá no bairro, na sua rua, que a senhora foi que defragou esse tiro aqui comigo, viu? Seja bem-vinda aí. Obrigada. Acontece o seguinte, o nosso prédio tem 127 moradores. São 210 famílias. E são 24 vagas de garagem. O prédio foi construído há 45 anos. Então, nessa época, não tinha veículo na rua. Então, como não tinha veículo, o prédio não preparou as vagas. Dona Luzinete, me desculpa, eu gostaria que a senhora, como fica tudo gravado aqui nessa casa, e está sendo transmitido, a senhora fala o seu nome completo, aonde a senhora mora, só para a gente deixar gravado, pois viu? Não. Meu nome é Luzinete de Oliveira, tenho 59 anos, moro na região da Floresta, na Avenida Francisco Salles, 140, apartamento 16. Resido lá há 15 anos. Sim. E o que chocou a gente é que esse tempo todo que esse prédio que existe lá, nunca teve esse tipo, porque é praticamente um quarteirão. E é a área residencial e translocal, que lá não tem trânsito. E não tem nem comércio nenhum? Nenhum, tem duas faculdades. E se eu quisesse falar para a senhora que lá poderia ser divisa com alguma área comercial, eu conseguiria, não? Não sei. Não tem comércio nenhum? Não, Mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria linkar isso aí como divisa de área comercial? Não. Porque o local lá são 2 prédios, uma residência mais uma casa. E a faculdade? Agora tem a faculdade e tem a Nossa Senhora das Dores, que são crianças. É o que não justifica, né? Não. Até porque criança, no caso, o pai vai dele. Busca tudo. Agora, o que chocou a gente é porque meu prédio tem 18 andares. O dele tem 17. Então, você vê, a dimensão do local. E não chega a ser um quarteirão, que é translocal e residencial. E outra coisa, eles chegaram lá, colocaram os rotativos, não colocaram nem cadeirante e nem idoso. Aí, com a minha denúncia que foi sair, eles foram lá e colocou cadeirante e idoso. Mas esqueceu de um detalhe, que a gente ali tem moradores sempre saindo e entrando, mudanças. E não colocou carga e descarga. Então, depois da matéria que a senhora que a senhora participou no jornal, então a BH Trans foi lá e implantou então a vaga do deficiente. Do deficiente, do cadeirante e do idoso. Mas não colocou uma para cada? É uma para cada que coloca geralmente, Sérgio? O Sérgio é da BH Trans. Vamos já estar fazendo algum link aqui. Eu queria dar boa noite a todos, o vereador, o pessoal aqui presente. Eu gostaria depois de fazer algumas considerações sobre essa matéria de jornal. Tá, que inclusive... depois você vai fazer, tá, Sérgio? Tá. Eu só queria ver com você, se estiver ruim, pega esse aqui, ó. Eu só queria ver com você se geralmente implanta assim num trecho assim de um quarteirão, é uma vaga para cada? Geralmente é uma vaga? Alô, oi. Geralmente é uma vaga em locais específicos onde a demanda é muito maior, aí pode ser 2 ou 3, mas via de regra implanta-se uma por quarteirão. Então pode continuar, dona Luzinete, por favor. E cedo, que no meu prédio não é só meu marido que é cadeirante, como no dele também tem. Você entendeu? Então, como se diz, e se fosse um trânsito de fluxos maiores, tudo bem, mas lá não tem, é só retorno. É um retorno, é translocal. Então, a gente ficou indignado, assim, porque por não ter vaga na garagem, colocaram 2 horas. Os estudantes que estudam na faculdade, eles não vão poder sair de uma sala de aula em prova para poder ir lá trocar o rotativo dele. Isso é em qual rua? Na Francisco Salles. Francisco Salles. É num trecho dela, né? No trecho dela do quarteirão fechado. Quarteirão fechado. Isso. Anota isso aí, Kate.
Aí, então, eu fui na faculdade, peguei assinatura de várias pessoas, corri atrás. Não chega a ser, assim, eu acho que criminoso um negócio desse, viu, Sérgio? Você imagina, Sérgio, hoje em dia, para estudar um filho, está uma dificuldade tremenda. Eu corto o coração quando se trata de jovem, criança, idoso, o meu coração se arrebenta. Eu acho que eu vou ser um cara, que eu vou ser um velho muito tranquilo, porque eu estou plantando muita coisa boa nessa área. Eu creio na lei da semeadura. Você planta, você colhe. Porque eu amo ajudar idoso e amo ajudar criança. Quando eu vejo que tem alunos que vão para a escola sem lanchar, sem dinheiro para lanchar, tá? Tem uns que vão a pé porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Eu conheço. E aí tem que pagar de 2 em 2 horas um rotativo para ficar na faculdade. É brincadeira um negócio desse. Pode continuar aqui. Então, foi onde que eu tive a ideia de correr atrás. Porque tem moradores lá que não tem condições de pagar. Já está pensando até em mudar, porque não tem garagem. Como é que você sai da sua casa para pegar o carro num outro local de onde é que está seu carro? Mas nós vamos pedir para revogar isso aí, viu? Pode ter certeza. Eu vou para cima com vocês. Pelo que vocês estão me falando aqui, que a senhora está relatando aqui, nós vamos ter que fazer uma visita técnica lá, inclusive. Viu, Kate? Vamos solicitar uma visita técnica lá, o mais rápido possível, viu? Pode continuar aqui. Mas fiquei um pouquinho decepcionado com meus moradores, né? Porque não vieram. Pois é, eu ia até comentar isso, mas a senhora representa eles muito bem. Nós não estamos atrás de popularidade, não estamos atrás de anotar nome com telefone e data de aniversário de ninguém. Nós queremos atuar e trabalhar para o Belo Horizonte. Isso. E que a senhora seja, e mais alguns moradores que aqui estão, a nossa voz também lá. Fala assim, não, nós fomos para a audiência pública, resolvemos o problema e vai estar resolvido. Porque eu quero resolver esse problema com vocês lá. Porque se é um lugar que tenha moradores, não é comercial, tem faculdade, com estudante em sala de aula, não podendo ir lá trocar faixa azul, e alguns nem podendo colocar, porque mal ele consegue a gasolina para ir estudar. E já foi removido pela Megatrans carro de estudante. Saiu da faculdade, chegou lá fora, cadê o carro? Estava lá só aquela faixinha amarela, rebocado. Ok. A gente vai estar falando mais um pouquinho daqui a pouco, dona Lisnete. Como a senhora é moradora da Floresta, eu já queria também ouvir o Ercides Alves de Souza, que também é morador da Floresta. Esse microfone está funcionando aí? Só um minutinho. Olha lá, vê se está. Não, é bom, tem que gravar. Tem que gravar. Tem que falar no microfone, que é porque grava. Tá bem. Vê aí, está falando. Então, isso. Meu nome é Ercides Alves de Souza, eu moro na Avenida Francisco Salles, número 20, sou síndico do edifício, né? Do edifício Barcelona, moro lá também há 25 anos aproximadamente. E a gente ficou, como ela disse, um pouco surpreso, porque a gente não viu nenhum estudo, ninguém perguntou pra gente nada, simplesmente foram colocando as placas lá, uma atrás da outra numa semana, primeiro os postes, depois as placas, e a gente foi surpreendido com isso, né? Como ela disse, os prédios, infelizmente, eles não comportam o número de moradores e carros que tem. A gente usava a rua para poder parar os carros. E, assim, acho que ninguém melhor que os moradores, eu que moro lá há 20 anos, o outro que mora aqui há 30, para saber exatamente o que acontece na nossa porta. É só nós que sabemos. Se a BH Trans foi lá, fez algum estudo, não sei com quem. E se houve uma demanda, como eu ouvi você falando, a demanda... eu não sei bem de onde partiu a demanda, porque as pessoas, talvez de outros moradores que moram perto lá, mas acho muito difícil, até porque do outro lado da Francisco Salles, na pista que desce, lá já tem uma parte de pessoal de pisca-alerta, pessoal que para num pequeno pedaço em frente à Nossa Senhora das Dores, uma faixa que é possível parar lá por alguns minutos com o pisca-alerta ligado, depois tem um outro pedacinho lá com deficientes, né, idosos, etc. Tem um pedaço de moto e o último pedaço em frente a Estácio já é um pedaço de carga e descarga. E habitualmente, eu vejo lá, porque eu moro lá, aparecendo um ET lá, eu estou vendo todo dia, normalmente o pedaço lá dos idosos em frente à Nossa Senhora das Dores fica vazio o dia todo. Evidentemente, se você parar lá e não foi idoso, você tem que ser multado mesmo, é uma parte específica. Mas o lado
direito, né, o lado que sobra Francisco Salles em direção extra, é um pedaço muito pequenininho, que cabe lá 17 carros, se não me engano. E mesmo assim, mesmo a gente morando lá, a gente não tem garantia que aquele espaço lá é meu, ou dela, ou do morador que mora ali perto. De vez em quando a gente conseguia parar o carro ali também, né? A rua é pública, evidentemente, a gente não tem um lugar cativo, né? Porque a gente mora no prédio, aquele lugar na nossa porta ali é nosso, né? E ali não tem nenhum tipo de comércio. Nós estamos falando do mesmo trecho. Isso, mesmo trecho, está entre Rua Itajubá e a Sapucaí. É só um pedacinho, que cabem lá 17 carros. E o que está acontecendo é muito engraçado, inclusive anteontem eu fiz um pequeno vídeo, está acontecendo o seguinte, como a gente não está parando mais, eu não paro, o outro não para, então o que acontece? Tá ficando, o lugar onde tem faixa azul agora, fica vazio. 2h30 da tarde, uma cidade com muitos carros, né, ali um pedaço movimentado, está vazio, tinha 8, 10 carros lá. E aí fica vazio o dia inteiro. Porque toda hora eu ponho a janela, o rosto para fora, eu falei assim, ó, que ótimo, agora tem tantas vagas para a gente parar, a gente não pode parar mais. Porque o estacionamento inibiu as pessoas de pararem. E o que acontece? No finalzinho, só para encerrar, por volta de 4, 4h30 da tarde, ficou ótimo para quem tem van. Ontem mesmo tinha 8 vans, eles tomaram toda a Francisco Salles, aquele pedacinho entre Sapucaí e Itajubá, não tem nada contra as vans, a rua é pública, eles têm que parar mesmo, né? Só que, como está vazio, porque não tem carros ocupando esse espaço que agora é pago, eles param as vans, 4h30, 5 horas, ficam quietinhos ali, até 5h30, 6 horas, e pegam as crianças, né, que estão ali no Nossa Senhora das Dores. Então, serviu apenas para as vans pararem ali. Ô, Cid, só uma pergunta, por favor. Sim. A BH Trans, é de praxe na BH Trans, é até uma coisa que eles fazem que eu acho até bacana. Sim. Quando eles vão, por exemplo, mudar o sentido de uma rua, sim. E eu mudei um recentemente no Vale do Jatobá, e é que era mão mesmo, dupla, né? Claro, e os moradores queriam que fosse mão única, porque era uma rua estreita e quando vinha carro e ia, quase que tinha que subir na beirada da calçada. E ninguém melhor que os moradores conhecem o que acontece na porta dele. Mas né? o que eu quero chamar a atenção aqui é que a BH Trans do Bousada mandou uma equipe lá comigo, primeiro uma equipe fazer estudos, e depois uma equipe técnica para ouvir os moradores. E os moradores foram ouvidos, tiramos ali documentos, assinaram, participaram, e a BH Trans já apresentou um plano aprovado para mim lá como vereador, e pouco tempo depois foram lá e implantaram a rua mão única na rua. Você está falando que eles fizeram isso tudo ali sem ouvir os moradores? É isso que eu entendi? Infelizmente, sim. Um belo dia a gente viu um monte de postes. Nenhum. Aí a gente falou assim, será que vão botar nesses postes? Passaram-se mais uns dias, as placas foram sendo colocadas todas lá. E aí, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Sérgio, né, que está representando o Bousada aqui. Salles, esse pedacinho, até na Chateaubriand, é um pedaço muito, vou te falar aqui, especial, atípico. Porque quando começa na Itajubá, primeiro tem o nosso prédio, tem 2 portões de garagem, não tem jeito de parar carro ali mesmo. Em frente ao prédio cabem 2 vagas. O próximo espaço físico é o portão do prédio dela. Aí tem mais um pedacinho de rua, já é uma casa, e nessa casa tem uma garagem, não se pode parar lá. Depois tem um ponto de ônibus, perto da rua Tapuz, da FCA. Não pode parar ali também, nunca pôde, não pode. Depois que passa a Tapuz, ali tem um outro pedacinho, que é onde era o cartório, que ali já não podia parar mesmo, né? E do outro lado todo da Francisco Salles, como tem muitos prédios com garagens muito próximos, ali também já nunca pôde parar o carro lá, porque não há possibilidade. E o último pedacinho que sobrou, que eles já tinham colocado, até concordo, tem mesmo colocar um pedaço de faixa para motocicleta e tal. Tá, mas do nosso lado, que a gente não está querendo a Francisco Salles inteira, é só um pedacinho de rua para a gente talvez ter chance de parar ali em algum momento. Né? Nada garante que aquele espaço é nosso, a rua é pública, a gente sabe. Só que no nosso caso ali, a gente está correndo atrás, porque a gente acha que não foi bacana, né, da maneira que fez. A gente gostaria que retirasse mesmo. Aquele pedacinho ali, são 16 vagas, é um pedacinho de rua que todos nós ficamos muito incomodados. Aí eu queria até fazer um convite a vocês que estão aqui comigo. A minha assessoria vai anotar, já estão fazendo aí, acho que o nome, telefone. Até, se vocês permitirem, eu vou criar um grupo de WhatsApp no meu gabinete, só com vocês lá, moradores, para as demandas de lá eu começar a atuar com vocês aí. Eu tenho feito isso nos bairros onde eu atuo. E eu quero marcar uma visita técnica lá, que a BH Trans vai comigo. E aí nós já vamos, e vocês têm que estar lá comigo para vocês mostrarem o que vocês querem que faz lá. É muito porque uma visita técnica é algo muito sério. A minha assessoria da casa está aqui. Uma visita técnica é uma coisa muito oficial nessa casa. Você chega, vai um corpo técnico com você, tira os encaminhamentos e tem resposta para a sociedade.
Não é ir lá visitar, olhar e tchau, e nunca mais ouve falar no assunto, não. Sim. Tem resposta. Uhum. E principalmente porque é uma coisa oficial da casa, aqui da Câmara Municipal. Sim. Então eu queria que vocês estivessem comigo lá no dia. Nós vamos acioná-los pelo celular e vocês vão estar comigo no horário da visita técnica lá e vamos nos pontos críticos onde vocês acham que tem que mudar alguma coisa. Pequeno, porque aí já vamos fazer o croquis lá com a equipe técnica e vamos pedir a BH Trans para nos atender nessa demanda. Eu acho assim também que a gente estava, entre aspas, né, numa zona de conforto lá, 30 anos, 25 anos que eu moro lá. Tudo que vai invadindo essa zona de conforto a gente nunca gosta, né? A gente fica meio assim, né? Tava no conforto, agora não está mais. Tem essa questão, a gente sabe que a cidade cresce, as coisas caminham, né? A cidade não vai ficar estagnada, os carros aumentam na rua e tal, mas a gente precisava de uma, né, colaboração, sei lá, um estudo um pouco melhor. Não, mas nós vamos fazer isso. Porque eu entendo, como você disse, inclusive no início, se fosse uma área comercial, aquele comerciante que está ali, que paga imposto, ele precisa vender e tal, acho até muito justo que pare um carro ali, o cara vai até para não virar um estacionamento o dia inteiro ali, exatamente. Né? Isso. No nosso caso ali específico, talvez não tenham tido cuidado, é só a gente que mora ali. Então, né, e não tem garantia nenhuma que aquele espaço é nosso, a gente não quer cercar a rua, até porque ninguém quer um faixa azul na sua porta. A gente também não, mas eu acho que podia olhar um pouquinho melhor para a nossa situação lá, né? Pesar, ver se é possível ou não, né? Tirar só o pedacinho. Com certeza. Basicamente é isso. Né? E eu parece que eu ouvi aqui que você tem uma pessoa com deficiência. No edifício, né? Onde eu moro, tem uma pessoa também. Né? Sim, seu esposo também, né? Meu esposo e também tem outro morador. É uma outra gama de pessoas na cidade que eu venho discutindo, muito forte. Sim. Recentemente agora, eu sentei numa cadeira de rodas, eu sentei numa cadeira de rodas, e andei a cidade aí com o Leonardo Matos, que é um ex-vereador dessa casa, extremamente envolvido com essas questões dos PCDs de Belo Horizonte. E eu digo para vocês que eu fui fazer uma blitz na cidade de Belo Horizonte, que é desdobramento de um seminário que eu desenvolvi aqui e realizei na casa. E nós embarcamos no ônibus com uma cadeirante que é servidora dessa casa, a Tatiana, que trabalha no RH aqui. Fomos na casa dela, andamos nas calçadas, nas ruas, fomos para o ponto do ônibus, embarcamos juntos, eu, o vereador Carlos Henrique, mais um bocado de gente. Depois fomos para o metrô, chegamos na Praça da Estação com muita dificuldade. Aí eu sentei na cadeira de roda e fui andar aqui na Amazonas, na cidade, nas lojas. E eu descobri que Belo Horizonte é a pior cidade do Brasil para atender os PCDs. Eu descobri que a nossa acessibilidade é zero, prefeito Calil. Zero. É zero. E nós tiramos vários encaminhamentos. Eu consegui fazer ali, Kate, mais ou menos uns 5, 6 projetos de lei já, né? Para beneficiar os PCDs de Belo Horizonte. Ontem eu recebi a cadeirante Tatiana no meu gabinete, quase chorando, que foi humilhada no Santa Teresa, na estação do metrô, porque o elevador está quebrado e a desculpa é a mesma, que falta peça, que não tem peça, e que tem que carregar na escada rolante, que é proibido carregar cadeirante na escada rolante. É uma recomendação do Ministério Público. É uma recomendação do Ministério Público. E aí, liguei para a superintendência da CBTU. Quando foi, aí eles me deram aquela desculpa esfarrapada, que tem a terceirizada, que cuida da manutenção, que a peça está quebrada, que os cadeirantes estão sofrendo realmente. Nós temos vídeo aí de tudo quanto é tipo de cadeirante em Belo Horizonte sofrendo esses problemas. E aí quando eu liguei à tarde, quando ela foi embora, parece que eles marcaram a hora que ela chegou, vieram 2 funcionários da CBTU, mas trataram ela igual a princesa Diana nos anos 90. Igualzinho. É que muda, né? Igualzinho. Faltou pouco pôr uma carruagem com cavalos brancos para levar ela para dentro onde ela precisava. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ter qualidade de vida. Aí nós estamos falando aqui de outro assunto, claro, mas vocês têm PCDs lá e a gente sabe que a dificuldade é grande. Sim. E nós estamos discutindo isso na cidade de Belo Horizonte. Eu cheguei em loja que eu não podia escolher uma roupa, que eu não podia comprar, que eu não podia entrar para lanchar, porque era desse tamanho ali na região ali do edifício central, ali para o lado de cá da Amazonas. E o tanto de obstrução que a gente encontrou nas calçadas. Tem umas topeiras aí que botou aqui na Amazonas, em frente 115, uns roletes de pedra de concreto desse tamanho, exatamente, que o cadeirante, para passar ali, ele tem que ser malabarista, ele tem que ser palhaço de circo, senão ele não consegue.
Esquece que tem uma pessoa que vai ter problema. O cego não tem guia. Ele tromba em tudo que ele vê pela frente. Então, vocês me desculpem fazer esse gancho, mas está mais ou menos dentro. Né? E a gente está discutindo isso. Eu entrei com o Projeto Lei obrigando todas as empresas, comércio de Belo Horizonte, do Centrão aí, a colocar rampa de acesso ao cadeirante. Inclusive, rampa sem obstruir a guia de cego, porque eu vi isso. Eu vi rampa de ferro obstruindo a guia do cego, que o cego passa e tromba na rampa. Absurdo. Isso é criminoso. Belo Horizonte não tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Então nós estamos discutindo isso. E eu vi a dificuldade que é. Teve um momento ali que a Kate grita assim: chefe, você vai ser atropelado, porque o cara não respeitou eu na cadeira. E eu não tenho moral para andar de cadeira, que eu não sei andar. Foi preciso do Leonardo Matos me puxar, me salvando lá. Foi uma cena até patética, cômica. Então é complicado mesmo. Eu quero ouvir a Tânia Maria, que é moradora da Floresta. O microfone aí, Tânia. Fala um pouquinho com a gente aí. Você não quer falar? Ok. Então a Rosângela quer falar um pouquinho? Já? O Fausto? Por favor, Fausto. Boa noite a todos. Boa noite, Fausto. Estar presente com vocês é um prazer enorme. Tomando seu gancho aí a respeito dos... Eu volto ao assunto lá da Francis Salles, só com relação aos cadeirantes e tudo. Nessa visita técnica, por favor, passa pela Rua Itajubá, seguindo sentido contorno. Você vai encontrar árvores e poste da Semig no centro do passeio, que um obeso ou um cadeirante tem que ir à rua para poder passar. Exatamente. Eles estavam plantando, não sei se é BH Trans que cuida disso também, de árvore e tudo, ou pátios e jardim, plantando uma árvore na rua Itajubá com Francis Salles. Eu cheguei perto do cidadão e falei: olha, joga essa árvore mais para o lado do passeio aí, você está colocando no centro do passeio, vai atrapalhar quem passa. O morador estava plantando? Não, a empresa, o órgão público. Ele disse: isso aqui foi um engenheiro que determinou. Eu falei: então ele é burro, porque isso aí vai... Eu te mostro o dia que você for lá, essa árvore cresceu e hoje impede. Eu, que não sou tão gordo assim, não posso passar entre o muro e a árvore. Eu tenho que ir na rua. Eu acho que isso deve ser visto realmente, com certeza absoluta. E várias são outras ruas em Belo Horizonte que a própria Semig, a Parque de Jardim Prefeitura está plantando no centro dos passeios árvores e tudo, criando um problema para ela mesma. Problema para ela mesma. Agora, voltando aqui, o nosso problema da rua, eu moro na Avenida Francis Salles 20, apartamento 1102. Meu nome é Fausto Ribeiro da Silva. Eu sou aposentado do Ministério da Saúde. Fui o terceiro morador do meu prédio, isso exatamente em setembro de 1979, está fazendo essa semana talvez, 38 anos que eu moro lá. No início nós colocávamos carro, inclusive, em cima dos canteiros central, que o canteiro central da Francis Salles é bastante largo. Nós punhamos antigamente rede para criança brincar, balanço para balançar e etc. Nós tivemos, sempre foi muito tranquilo lá para a gente residir. E as coisas foram evoluindo. Agora, a BH Trans já tentou colocar na rua Sapucaí o rotativo. Eu acho que uma pressão da Vale, que tem um escritório lá, isso não foi à frente, me parece que retiraram da rua Sapucaí. Hoje, toda a rua Sapucaí, que lá está a rua Sapucaí, que pega do viaduto Santa Teresa até o viaduto Floresta, e a Francis Salles no centro ali. Toda Sapucaí não foi colocado rotativo. Agora, essa da Avenida Francis Salles é praticamente uns 50, 60 metros apenas, gente. E é só a esquerda da avenida. É só um pedaço realmente. Eu acho que isso não vai trazer nada assim de transtorno financeiro. Eu só gostaria que a BH Trans, chefe, você como representante, toda e qualquer forma que for fazer em termos de estacionamento, veja o benefício social que vai causar
para colocar um estacionamento rotativo. Indaga do pessoal se isso vai trazer benefício. O que nós precisamos lá na floresta é fiscalização policial. Hoje BH Trans está com um militar ocupando para multar os outros quando devia estar na rua prendendo bandido. Está hoje para fazer multa. Assim que foi colocado esse rotativo, eu presenciei lá, cidadão com a van para pegar a criança lá no Nosso Senhora das Dores, um dos fiscais, que eu não sei se é BH Trans, é militar. Deve ser guarda municipal ou polícia militar. Você não pode parar aqui. Arranja alguém para pegar as crianças lá para você. Se sair da sua van, eu vou multar. Inclusive pressionando o cidadão. Falta de consenso, né? Então, gente, eu agradeço muito assim, essa medida que foi tomada em benefício de toda essa iniciativa, em todas. E eu acho que a BH Terra tem que ver o cunho social. Realmente, não é só o financeiro. Não. Isso, acima de tudo, é o benefício social, que nós somos cidadãos que pagamos imposto, pagamos o IPTU, pagamos tudo isso. Sim. E mais, um rotativo da vida na nossa porta é triste. Sr. Fausto, a grande verdade é que nós já não aguentamos mais pagar tantos impostos. Não pode, tem que E aí a gente vê nosso dinheiro sendo roubado, e eu digo para o senhor, Ministério Público também aqui, que se eu sou o Sérgio Moro, eu prendi o Lula na minha frente ali. O maior bandido que esse país já teve e tem até hoje, e nada acontece com o cara. Nosso dinheiro foi para os ralos. É muito dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Quer que eu fale uma coisa aqui, seu Fausto? Sei que o senhor tem mais experiência de vida que eu, mas se nós, já que a Petrobras é nossa, e por enquanto ainda temos o petróleo aí para poder estar utilizando, mas em breve nós não precisaremos mexer mais com esse tipo de combustível, e, enfim. Se tivéssemos a empresa só para pagar a educação e a saúde desse país, nós teríamos a melhor saúde, a melhor educação do mundo, com dinheiro público nosso. Eu não precisaria preocupar em pagar fiéis para minha filha, nem vocês aí. Por quê? Porque nós teríamos condição de fazer, mas o nosso dinheiro é roubado, é colocado em caixas, em malas, em cueca, em tanta outra coisa. Isso realmente complica a vida do cidadão brasileiro. Nós somos disparados um dos países mais corruptos do mundo. É lamentável. Inclusive o cidadão, para deixar 50 milhões que não teve a hombridade, guardar numa caixa dentro do quarto, deixar numa sala, eu acho que é fazer do brasileiro um otário. É rir da nossa cara. É rir da nossa cara. Sr. Fausto, nós vamos estar falando ainda, viu? Muito obrigado, viu? Eu vou fazer uma pausa aqui na floresta, porque o Sr. Fausto foi o último a falar da floresta. E nós vamos ouvir agora a Gleice Lúcia Franco, que é servidora pública e é moradora do bairro Cidade Nova, que também é objeto dessa reclamatória toda que nós estamos vivenciando aqui agora, né? Vamos te ouvir, Gleice, viu? Pois é, boa noite a todos. Cidade Nova, viu, Kate? Bom, inicialmente eu gostaria de lamentar não ter sido uma divulgação, assim, por acaso, fiquei sabendo dessa audiência. Então, assim, eu acho que faltou realmente moradores até do Nova Granada aqui. Sim. E comerciantes também, que eu queria estar vendo o lado deles. E eu gostaria de falar depois da fala do Sérgio, assim, na questão de defesa, ver o que ele fala para a gente depois debater. A gente te aciona logo em seguida, então. Inclusive, Sérgio, eu quero fazer duas perguntas para você, já para você anotar aí, que daí eu já vou passar a palavra para você, Sérgio. Eu queria saber, Sérgio, quais os critérios utilizados pela BH Trans para implantar o rotativo em bairros de Belo Horizonte? Isso é uma pergunta, os critérios. A segunda pergunta, Sérgio, qual é a destinação dos recursos oriundos do Faixa Azul? E se você souber a destinação, me dizer quais mesmo, X% para aqui, X% para ali. Se você souber, eu gostaria que ficasse gravado nessa audiência pública, viu? Fica mais fácil para eu depois fiscalizar isso também. Tá, já dei boa noite a todos aqui. O que é estacionamento rotativo? É uma forma de você permitir que o maior número de pessoas possa usar o espaço público.
não tem nas áreas mais adensadas um espaço suficiente para que todo mundo possa parar o tempo todo. Então, o que ocorre quando você não tem estacionamento rotativo? Vai parar quem chegou primeiro. Então, se você estiver disposto a chegar lá às 7 horas da manhã, às 7h30, você pode chegar e vai ficar até de noite. As pessoas que chegam mais tarde e precisam de usar aquela vaga, não usam, porque outras pessoas já chegaram mais cedo e já estacionaram lá. Então, o que a engenharia de tráfego decidiu e viu que funcionava bem é o estacionamento rotativo. Ele começou a ser usado em 1935 nos Estados Unidos, é uma ideia extremamente simples e ele funciona exatamente para isso. Cada um para um pouco porque não tem possibilidade de todos ficarem parados o tempo todo. E isso nas áreas mais adensadas. Em áreas mais longe do centro, vamos dizer, áreas onde tem mais residências, não existe muito esse tipo de disputa, não existe essa demanda. Então, as pessoas têm a sua própria garagem, seja em prédio ou seja em casa, ou então os que eventualmente deixam carro na rua, eles se acertam por ali, não tem maiores problemas. Então, ele é implantado em região muito disputada, onde muitas pessoas vão e querem estacionar. Né? Isso em linhas gerais, funciona assim. É como se você tivesse, vamos dizer, 5 cadeiras para sentar 6 crianças. Você vai falar com eles, olha, não dá para todo mundo sentar, vai ficar gente faltando. Então vamos fazer o seguinte, cada um senta um pouquinho e vai revezando e tal. Então, basicamente, o estacionamento rotativo, foi essa a sua primeira pergunta? Qual o critério? Mas o critério é esse? O critério de estacionamento rotativo é uma forma de facilitar a acessibilidade do cidadão aos locais de comércio, serviços e lazer, permitindo que ele possa parar mais próximo a esses locais, ao seu destino final. Sim. Tá? Então eu não vi você falar em residencial aí, né? Não. Você falou em comércios. Falei em comércio, em serviços, em lazer. Lazer. Um clube lá, né? O Mineirão, entendeu? Beleza. Então você vê que o estacionamento rotativo, ele é feito, a lógica dele é para quem usa o serviço. Sim. E não para quem provê o serviço. O que é isso? Pensa numa farmácia. Ele não é pensado para o dono da farmácia nem para a pessoa que trabalha na farmácia, porque esses vão ficar ali o dia inteiro de 8 às 18. Ele é pensado para quem vai na farmácia comprar um produto qualquer. Então, se a pessoa fica o dia inteiro, que é a pessoa que trabalha no local, tudo, a saída dele não é estacionamento rotativo. Isso em toda reunião que a gente vai, toda discussão que a gente tem, a gente explica muito isso. A lógica dele é permitir que várias pessoas cheguem aos locais de necessidade. Tá? As pessoas que trabalham no local, que estão lá o dia inteiro, a saída deles não é rotativa. Eles têm que ter uma saída, vamos dizer, mais definitiva. Tá? Ou vai de táxi, ou vai de ônibus, ou vai a pé, ou vai de bicicleta, ou aluga um estacionamento particular, igual vários que tem outros por aí. Então, a lógica do rotativo é para quem usa o serviço do local, e não para quem provê o serviço. Eu acho que o caso da farmácia ficou bem explicado. Então, implanta-se o rotativo aonde? Nessa mesma lógica, onde várias pessoas precisam de ir para resolver problemas. E não são problemas que você fica o dia inteiro lá, é problema que você fica 1 hora, ou 2, ou 3 e tal, aí você sai e deixa aquela vaga para outro. Esse vamos dizer, a grande essência do rotativo. Você fazer que uma vaga possa ser utilizada ao longo do dia por 10 carros, no caso de 1 hora, por 5 carros, no caso de 2 horas, ou por 2 carros, no caso de 5 horas. Então, a multiplicação de vagas. Então, Belo Horizonte, você tem aí 20 e poucas mil vagas de rotativo, como se você não tiver e oferecer essas mesmas 22 mil vagas, os primeiros 22 mil que chegarem ali vão parar. E quem chegar mais tarde não para. À medida que você permite que as pessoas parem em função de um determinado tempo, você pega aquelas vagas e faz com que várias outras pessoas utilizem. Eu acho que isso aí
Está bem explicado? Tranquilo, é isso mesmo. Tranquilo, né? Então, o rotativo é isso, é para fazer que as pessoas que vão a qualquer lugar tenham essa acessibilidade facilitada, cheguem mais facilmente aos seus locais de destino. Que locais são esses? Pode ser um banco, pode ser uma papelaria, pode ser uma escola, pode ser um hospital para fazer uma consulta, pode ser um hospital para visitar um parente ou um amigo, pode ser um gabinete do dentista ou do advogado, qualquer lugar. Né? Então, essa é a forma que a gente tem de fazer com que mais pessoas utilizem o que a cidade oferece. É a multiplicação que é conseguida em função do estabelecimento de determinado tempo máximo de permanência. Né? Hoje nós temos 3 tempos em Belo Horizonte, 1, 2 ou 5 horas. Então, o critério básico é esse. Você me perguntou... Está respondida a primeira? Essa sim. Está respondida. A segunda é a destinação. A destinação é o seguinte. O valor do rotativo, ele vai para a BH Trans, ele é utilizado na BH Trans em áreas operacionais. Ele serve para as obras que a BH Trans faz. Então, o semáforo, parte do dinheiro usado para adquirir aquele semáforo for rotativo. As placas, não só a placa do rotativo, não, qualquer placa de pare, proibido estacionar, qualquer sinalização geral. As obras que a BH Trans faz, as pequenas obras, né? Correções geométricas, essa coisa toda, com rotativo também. Muitas obras que a gente tem feito em porta de escola, aquela escola segura, o projeto da BH Trans tem tratado de forma bem ativa agora, parte desse dinheiro é do rotativo, e parte do salário da equipe operacional da BH Trans é do rotativo. Ele é insuficiente para cobrir isso tudo que eu falei. Então, o que arrecada se gasta nisso aí, né? As questões operacionais, as obras e a sinalização de trânsito. Então, basicamente é isso. A gente publicava na contracapa do talão esse balancete. Se você tiver um talão mais antigo lá, você vai ver que tem isso tudo lá. Você tem números, Sérgio? Números financeiros do rotativo de Belo Horizonte? Tenho. O rotativo, a gente tem um problema muito sério de fiscalização lá na BH Trans, né? Acho que os senhores todos sabem aí, desde o dia 10 de dezembro do ano de 2009, portanto, há 8 anos, né? Nós estamos caminhando para encerrar 8 anos agora. Desde essa data, a BH Trans ela é proibida de autuar. Então, às vezes, fala assim, a BH Trans não multou. Não, a BH Trans não te multou, porque a BH Trans tem 8 anos que não multa ninguém. E graças a Deus, viu, Sérgio? Porque a BH Trans, você olhava para uma agenda da BH Trans e já estava te multando. Os caras se sentiam um Deus, viu? Eles iam dormir e acordavam tendo certeza, viu? Mas isso aí tem quase 8 anos que a BH Trans hoje ela não multa. Quem autua, né, a palavra certa, a gente fala multar aí no dia a dia, mas a palavra certa é autuar, né? Essas autuações elas são feitas ou pela Guarda Municipal ou pela Polícia Militar. O agente da BH Trans, é muito comum ver eles junto com o pessoal da Guarda, né? Eles estão ali para dar um apoio, tá? Para ajudar, para organizar, mas a fiscalização efetivamente não é feita por aquele agente. Ele ajuda, mas a decisão é ou do Guarda Municipal ou da Polícia Militar, né, o que tiver ali. Então, esse é um problema grave que nós temos de fiscalização. Esse é um dos problemas. O segundo é que o efetivo nosso de fiscalização é um efetivo pequeno. Se você comparar o que precisaria, vamos dizer, uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, tomando como referência, vê a população de Curitiba e quantos agentes tem, vê de São Paulo, vê do Rio. Então, Belo Horizonte tem uma quantidade de agentes muito aquém do que precisa. A Guarda Municipal, né, a equipe da Guarda não é tão grande assim, a equipe destinada ao trânsito, e o mesmo acontece com a Polícia Militar. O que aconteceu nos últimos tempos, de alguns anos para cá? O uso do rotativo caiu muito pelo usuário, né? As pessoas têm usado muito pouco, porque eles pensam, a possibilidade de eu ser fiscalizado é uma possibilidade pequena. Então, o número de talões vendidos no rotativo caiu muito, né? Já foi
maior em outros tempos, e caiu em função. Pode ser da crise também, muitas pessoas falam, não vou gastar dinheiro com isso, diminuiu os agentes fiscalizadores, né? Como você mesmo falou, a HT não pode mais fazer isso. E aí o cara se sente quase que, eu vou deixar o carro aqui, não vai passar ninguém. Eu vou arriscar. Eu falo assim, na maioria das vezes eu vou me dar bem. Se eu me der mal aí, eu vou ser autuado, mas a grande possibilidade de não acontecer. Existe uma boa possibilidade de eu não ser autuado. Então, com isso, o número de talões caiu muito. Você me perguntou questão financeira. Aí, antes da questão financeira, Sérgio, por favor, vamos retornar lá nos critérios, que eu queria te fazer uma pergunta, desdobramento desta primeira resposta sua. Você colocou os critérios e aonde geralmente é implantado o faixa azul. Aí eu pergunto para você, o Nova Granada não está aqui para se defender comigo, eu vou ter que checar isso depois lá pessoalmente, mas Cidade Nova e Floresta estão aqui. O perfil do que você ouviu aqui encaixa dentro dos critérios para que seja implantado esse faixa azul lá, nesse sofrimento todo que nós estamos vendo aqui? Olha, veja bem, aquela região ali que você começa na Rua Sapucaí, aliás, a Rua Sapucaí como um todo, né? Ela virou um grande estacionamento. A Rua Sapucaí hoje é um grande estacionamento. Então, só esclarecendo o seu Fausto aqui, o BH Trans nunca projetou de pôr estacionamento rotativo na Rua Sapucaí, não. Talvez é muito tempo, Sérgio. Sim. Pode falar aí no microfone. A Rua Sapucaí hoje, ela está sendo utilizada dessa forma. São muitos os cidadãos que estacionam na Rua Sapucaí e vai para o centro. E vai para o centro. O carro fica o dia todo. O senhor sabe dizer mais ou menos que ano que cogitaram essa ideia? Só para o Sérgio se localizar aqui. Há cerca de 15 anos atrás, quando era aquele que puxava de uma pé, falou que chegou... Sérgio Ferrara? Não. Um rapaz que limpava carro lá, Samuel. Ele pegou um pedaço de pau, inclusive, falou, se colocar a placa aqui, eu quebro a placa com esse pedaço de pau, etc. E houve atrito, inclusive, juntar várias pessoas. Eu já estava no rotativo há 15 anos atrás. Eu confesso para o senhor que eu não lembro, não. Tá? Mas houve uma tentativa. Inclusive, os postes estão lá, para você ter ideia, só sem placa, sem nada. Alguns postes. Pode nem ser para rotativo, pode ser até para outro tipo de... Mas na época ia ser. Coisa e tal, né? Agora, que a Sapucaí todinha, que hoje não tem o rotativo, e colocar na Francis Salles, que eu não entendi por que no quartel e a Sapucaí seria em função da casa cor que está lá? Seria em função da bala e o doce? Por isso não colocou? Hein? Qual? AIC. Quer dizer... A Sapucaí é um caso a gente pensar mesmo, tá? Porque aquilo ali é um estacionamento imenso e funciona do jeito que o senhor falou. A pessoa larga, tá certo, Ciro? Ele dá e vai para o centro, é muito fácil. Só para entender, a Sapucaí, então, não tem rotativo, se transformou num estacionamento, grande estacionamento. E seria, então, quase que justo colocar o rotativo lá. Para nós não utilizamos, porque roubam tudo lá. É 45 graus. Pelo que eu estou entendendo aqui, então, só para tirar encaminhamento com o Sérgio aqui, então lá nessa Sapucaí seria importante implantar o faixa azul, até para o cara não pôr o carro lá, descer a escadinha, sumir e voltar só no outro dia. Caberia exatamente o que ele disse, o propósito do faixa azul. Estaria dentro dos critérios, não é, Sérgio? Está dentro dos critérios. Tá. Então... Certo. Não, beleza, porque as Francisco Salles. Francisco Salles é outra lá. A Francisco Salles, eu já entendi aqui que nós vamos ter que fazer alguma coisa, tanto é que a nossa visita técnica, e se for preciso, eu vou ouvir a Cidade Nova, nós vamos resolver isso assim. Agora, pelo que eu estou vendo aí, é quase que unanimidade que essa Rua Sapucaí vai render até mais para o município, aí, pelo que eu estou percebendo aqui. É comércio. Lá você tem um prédio de apartamentos onde deve ter uns 20 moradores. É um prédio lá do final, né? Só. O resto é comércio, é posto de gasolina, tem 2 postos de gasolina e é só comércio. Então a gente pode tirando a garagem de lá. A gente pode propor ao município, então, até que uma troca aí, vamos eliminar aqui nesse canto que é moradores, vamos fazer ali, então, ou seja, o município não vai perder receita.
Exatamente. Aí, ó. Tá vendo? Mas aí funciona a partir das 18 horas. Que Sim. E outra coisa. Inclusive lá tem os parklet lá, aquelas varandinhas. Na Sapucaí, passei lá. Na Sapucaí você deve ter umas 60 vagas ou mais. Tem mais. Esse trecho da Francisco Salles são 15 vagas, no máximo. Eu contei 144 vagas em 45 graus. Ó, Tive cuidado de fazer 144 vagas. Sérgio? Agora, nós não estamos aqui pretendendo eliminar todo o rotativo da Francisco Salles. Só o quarteirão onde é residência. Onde é comercial é justo. Se a gente quer eliminar, a gente não está falando que nós que vamos parar lá, porque ela é pública, o cara pode parar. A gente pode, eventualmente, tentar parar. E você, não é nossa vaga, não é dono da rua. E você, como vereador, ainda te propõe uma outra coisa que nessa visita técnica gostaria que fosse analisado. Existe uma escada que desce ali, em frente exatamente à rede, né? A rede, que passa por túnel e sai na cidade. Eu não sei. São 6. Bom, eu Hugo Tomé, que foi vereador aqui, cheguei a conversar com ele, levei lá, na proposição de fazer um elevador lá para. É muito idoso que sobe, desce, etc. Estuda essa possibilidade. Na visita técnica a gente vai lá. Vamos botar um elevador ali, que inclusive vamos lá visitar com a parte técnica, ver o que pode ser feito. Cadeirante tem que dar a volta. Cadeirante tem que dar a volta lá no viaduto. Então vamos levar por esse ângulo, pelos PCDs, né? Que é idoso. E pessoas obesas e tal. São 90 degraus. Sérgio, você continua aí, por favor? Tá, pois não, seu Fausto, Sapucaí tem precisamente 204 vagas. Tá? 200 outro dia. Então você tá bom de conta, hein? Nós isso contamos 204 dos dois vagas. lados, né? Dos dois lados, Eu contei só os 45. É 45 graus, Sérgio? Lá um lado é 45 graus. Aí você multiplica por 2, né? Onde caberia um carro paralelo, cabe em 2, né? Aí você ganha muita vaga. Então eu só olhei o canto de onde não tem residência. A lógica é assim, Sérgio, onde cabe um carro estacionado, basicamente vezes 2. E é linha de ônibus, né? Basicamente isso. Uma vaga paralela, você conseguiria se transformar em 45 graus, multiplicar por 2. Então, se você tem um quarteirão com 50 vagas, amanhã vai ser 45 graus, aí você faz ela virar 100. Mas você tem outros problemas também, né? Mas a conta é essa. Aí, se a rua é estreitinha, tudo não dá para você fazer isso, porque o carro não passa, né? Mas, enfim, essa questão da Sapucaí, né, ela preocupa a gente, sim, tá? Lá é isso que o vereador falou muito bem. Lá é um estacionamento a céu aberto. E cheio. A maioria das vezes você não acha vaga, a não ser que você chega muito cedo. Você não acha vaga lá. Não é isso? Então, será que já tem muito flanelinha lá? Não sei. Eu não sei. Existe briga. Mas isso aí deve ter porque tem muitos na cidade. Então tem gente que está pagando por esse flanelinha diária lá para pôr o carro lá para vir trabalhar. A exploração dos flanelinhos. Ah, tá. E aí você tem, eles até lavam carro. Eles lavam carro lá, né? E tem também na Tapuia, Santa Tabaiares. Tabaiares. Tem carro demais parado ali. Tudo. Na Tabaiara para você achar uma vaga difícil, na Tapuia para você achar uma vaga difícil, na Sapucaí é praticamente impossível, não é isso? Então aquilo ali, a gente pode pensar assim, fazer um tratamento ali, dar uma acertada na Sapucaí. Respondi? Não, aí tá legal. Tá indo bem aqui? É o seguinte, então não encaixa, né, dentro dos critérios aonde eles colocaram faixa azul. Né? Então... Nós vamos definir isso na visita técnica, mas pelo que eu já ouvi aqui, lá não tem o perfil para isso. Aí, quando a gente fala... E a Cidade Nova, Sérgio, deixa eu falar. A gente vai estar falando aqui, tudo bem, mas você quer perguntar, Grace, já alguma coisa para o Sérgio, diante do que você já ouviu? Eu queria ver o argumento que foi implantado lá. Cidade Nova? Isso. Deixa eu te falar aqui. Basicamente é o seguinte, a gente detecta aí andando na cidade, essas áreas que antigamente eram muito tranquilas, feito ele falou aqui, né, parava o carro no canteiro central, eu já joguei bola em canteiro central, em frente à sede do Atlético, na Olegário Maciel, era um canteiro central que eu cansei de jogar bola ali em frente à sede do Atlético, morava ali perto. Era um canteiro central imenso. Então, quando você falou em canteiro central, eu lembrei... Você era mesmo jogador do Cruzeiro, viu? Eu não. Ô, seu Fausto, o senhor é atleticano, não é?
Eu vi. Eu percebi isso. Né? Tem um atleticano do meu lado aqui também, não tem problema não. Se você me permite uma parte, cansei de ver treino do Atlético no estádio Antônio Carlos, onde que hoje é o shopping, hein? Cansei de ver treino do Atlético lá. Época de Roberto Maldi, Djalma Dias, Mussula. Eu fiz post lá porque eu não estava atrás do gol, inclinando a cabeça do Mussula. Nós vamos chamar isso aqui num bate-bola daqui a pouco, né, velho? Legal. Então eu já fui de assistir treino do Atlético. Depois eu passei a assistir na Vila Olímpica. Depois ficou muito longe, eu falei, parar com os negócios. Eu fico muito estressado com isso. Mas olha só, então, Cidade Nova. Então a gente andando na cidade aí, a gente vê, né? Tantos anos atrás não tinha comércio aqui, hoje tem, abriu um prédio de escritórios, muda a característica toda. Então o caso da Cidade Nova, para ser bem específico aqui, com a Gleice é o seguinte. Nós tivemos 3 pedidos fortes da Cidade Nova. A gente já tinha detectado que a Cidade Nova, há uns 10 anos atrás, nós fizemos um projeto para a Cidade Nova. Quando nós fomos implantar o projeto, eles pediram para a gente não implantar naquele momento. Nós fomos parando. Falamos, vamos aguardar um pouco mais até acertar as coisas aqui. Aí passou-se o tempo. Recentemente nós recebemos da cidade, aí a gente estava de olho, falou, Cidade Nova vai mais dia, menos dia, nós vamos ter que dar um tratamento ali, porque só naquele miolinho ali, está bem atrás da Feira dos Produtores, saindo um pouquinho, 2 quarteirões ali, não, é tudo residencial, não mexer com isso não. Vamos pôr bem ali perto da feira. Aí nós recebemos, então já estava com isso na cabeça, nós recebemos um pedido, tem aqui, se o senhor quiser ver, está aqui à disposição, um feito pela CDL, fez vários pedidos, né? Cidade Nova tem pedidos, Cidade Nova tem. CDL fez pedido? CDL. Implantação, ele fez vários pedidos de várias coisas. Um deles, implantação de faixa azul nos centros comerciais, nas ruas Coronel Pedro Paulo Penido, Conceição Macedo de Novaes e Júlio Pereira da Silva, uma vez que não há rotatividade nas vagas, impedindo a utilização das mesmas. Aí pediu outras coisas também. Foi assinado pelo senhor Bruno Delfalci, presidente lá do CDL, tá? Essa foi a primeira. Recebemos também um pedido da Feira dos Produtores. Né? A razão social deles lá é Mercado Dom Pedro II de Belo Horizonte, SC. Tem aqui, estamos solicitando a implantação de estacionamento rotativo faixa azul, que é a reivindicação de vários comerciantes e moradores do entorno da Feira dos Produtores, nas ruas Conceição Macedo, Pedro Paulo Penido e jornalista Túlio Berti. Vem aqui Chá Machado, 1950, tal, Feira dos Produtores, Cidade Nova, Belo Horizonte. Então nós temos um do CDL, temos esse aqui do próprio Mercado. Tá? Mandaram até o mapa para a gente, falando onde que era a solicitação deles, está tudo direitinho aqui. Pelo que eu estou vendo aí, a Cidade Nova foi traída pelos comerciantes, viu, Gleice? Você viu aí, né? Nós temos que ver. E tem um terceiro aqui que é. Estão pedindo implementação. Eu acho que os comerciantes deveriam estar aqui, né? Foram os comerciantes, né? Foi o CDL, a Feira dos Produtores e. Outra questão aqui. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, promotor de justiça, Luciana Ribeiro da Fonseca. A doutora Luciana notificou, né, o presidente da BH Trans, no dia 6 de março de 2017, para a gente participar de uma reunião às 14h30, a fim de tratar do objeto constante no inquérito civil em epígrafe. O número está aqui. Qual seja, transtornos no trânsito do bairro Cidade Nova. Um deles causado pelo estacionamento na Feira dos Produtores, que eu falava, aquilo é uma bagunça, estacionamento, tem que dar uma organizada lá, e outro por um semáforo na Avenida José Cândido com Francisco de Paula Castro. Aí o pessoal da BH Trans foi nessa reunião, eu não participei dela, e ficou lá, a ata de reunião está aqui, tem o inquérito civil, o número tudo direitinho, né? E o representante da BH Trans informou que tem um projeto para a criação de vagas no entorno da Feira dos Produtores com a colocação de estacionamento rotativo. E aí tem outros assuntos aqui e tal. Então,
o Robson, que é o gerente lá da BH Trans, que atende aquela região, sim, eu lembro que logo depois ele me ligou e falou, Sérgio, tive uma reunião lá, o negócio foi pesado e o Ministério Público quer uma solução para aquilo lá urgente. Eu falei com ele, nós temos um projeto daqui de alguns anos atrás. Podemos colocar ele na mesa, tem que dar uma revisada nele, porque passaram os 10 anos. Eu falei assim, então você pode preparar aí que vai ter que fazer. E fizemos, em função dessas 3 coisas, então eu diria, um pedido do mercado, do CDL e do Ministério Público de uma certa... Quase que obrigando. Né? Porque Ministério Público. A BH disco, implantação. E tem outras coisas que eles pediram também. É que acionou o presidente da BH Trans. Foi sim, exatamente. Ô Sérgio, pelo que eu estou entendendo aí, pelo que eu estou vendo, sim, Grace, você vai falar. Pelo que eu estou vendo aí, é área comercial, né? Que implementaram lá. Sim. E eu tenho um mapa aqui, só para. A Inglês conhece lá direitinho, ela vai localizar muito bem. Foram 5 quarteirões, tá? É só onde está riscado aqui. Uhum. O fundo, aqui, ó. Esse escuro aqui, ó, é o fundo da Feira dos Produtores. Não tem aquela banca de jornal grande lá e tal, né? Então nós implantamos um pouquinho para cima, um quarteirão para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado, total dos 5 quarteirões, bem naquele centro ali comercial. Se você, o Gleide, subir um pouquinho ali a Júlio Pereira, na hora que você encontra Plínio de Moraes, já acabou. É um quarteirão para cada lado, tomando isso aqui como centro. Por quê? Porque é um local realmente complicado, que é onde tem a feira, que atrai muitas pessoas, né? E, conforme eu mostrei aqui, estava muito desorganizado lá, então foi impedido. Então, a Cidade Nova, a razão da Cidade Nova, nós havíamos detectado alguns anos atrás, não implantamos naquela época um pedido dos moradores, e agora veio essa demanda. Aí fomos lá, olhamos, falamos, não, gente, passaram-se alguns anos aí, 10 talvez, e mudou muito, agora está cheio demais, e está o mesmo problema que eu falei antes. Quem estaciona cedo é o dono da vaga, e quem estaciona mais tarde, ou não acha a vaga lá perto, ou vai estacionar lá em cima, na porta do morador lá, e vai descer aquela rampa e tal. Então, basicamente, a Cidade Nova foi isso. Te respondi, Gleice? Sim, você respondeu. Mas foi justamente o motivo que me trouxe aqui, porque eu estava presente nessa reunião. Uhum. E o objetivo da demanda do Ministério Público não foi realmente os transtornos, mas o resultado da reunião que foi questionado que esse projeto que teria de rotativo, que nem chegou a ser encaminhado para o Ministério Público, simplesmente passou-se o prazo e depois o prazo não teve a resposta e o projeto já tinha sido implantado. Ou seja, não foi nem entregue esse projeto, o que então me leva a acreditar que não foi feito um reestudo desse projeto que teria, talvez há 10 anos atrás, que eu sou moradora lá há mais de 30 anos, eu lembro dessa história de ter um início de rotativo lá, as pessoas não colocam, mas o que foi falado, foi frisado, e isso não resolveria o problema de transtorno trânsito lá da Cidade Nova, no entorno da feira. Por quê? Porque o transtorno que é causado lá é por causa do estacionamento da feira. O estacionamento, as pessoas vão parando na frente da entrada da feira e vai acumulando aqueles carros lá para trás e vai engarrafando até lá no EPA. Então, não era a solução o rotativo. Então, por isso que eu acho, não estou questionando de não ter necessidade do rotativo lá. Eu acredito que se tivesse comerciantes aqui, apesar de eu ter ouvido depois que foi implantado, alguns comerciantes achando ruim, porque a freguesia saiu, porque tinha que pagar rotativo ali na frente da feira. E outra coisa, eu acredito que, tendo rotativo ali na frente da feira, o que está acontecendo é que as pessoas estão indo parar os carros mais na frente das casas das outras pessoas que não estão com rotativo, né, das vagas que não tem rotativo. Então, lá para dentro do bairro está piorando a situação. Então, o que eu acho lá é que tinha que ter um estudo, foi aventado algumas possibilidades,
a BH Trans ignorou nessa reunião de ser feito um estudo lá de trânsito, de o que causava o quê, e de ter uma discussão com a comunidade, quando vai se implantar algumas coisas dessas. Então, essa foi até o motivo de eu estar aqui hoje. Pelo que eu entendi, realmente eu fiquei sabendo. Pelo que entendi, Sérgio, com essa questão de ter implantado lá o rotativo, no caso aí, perto do mercado ali, né? Ela está dizendo que os clientes agora estão fugindo do rotativo e invadindo o bairro em frente às casas, os prédios, né? O vereador, o que a gente vê lá é que na área de rotativo está muito cheio. Então, assim, ele está sendo bem usado. Tá? Agora, o que pode acontecer, isso realmente pode acontecer. Né? Mas, assim, se o rotativo tivesse vazio, tem ninguém no rotativo, todo mundo está no entorno, aí sim, a coisa funcionou ao contrário. Mas não é isso que a gente tem visto, não. E pelo que eu percebi aí, Sérgio, quem representa os comerciantes ali é o CDL, né? Tanto o CDL quanto o próprio mercado. O próprio mercado pediu essa movimentação. Agora, tem ônus e tem bônus, né? Mas o que eu estou questionando aqui é que não resolveu o problema do engarrafamento, que é gerado por questão do estacionamento da feira. Tá entendendo? Eu acho que tinha que ter. Então vamos pedir uma visita técnica para a Cidade Nova. Para ter essa conversa com as pessoas que ali habitam. Eu gostei, Sérgio, dessa ideia da visita técnica, para a gente ver se tem como melhorar o trânsito lá dentro, mudar algumas posições lá. Porque nessa reunião, vai ser a solução da pátria colocar o rotativo lá, porque já tem esse projeto de rotativo. Simplesmente eu acredito que implantaram o que já estava 10 anos atrás. Não. Bom, pode ter certeza que não foi. Porque realmente não foi entregue o resultado assim, do estudo. O Gleice, conforme eu falei, eu não participei dessa reunião. Foi o Robson, né? Então eu não tenho muito para falar o que aconteceu lá, mas eu estou acreditando aí perfeitamente no que você está falando. A demanda que o Robson me passou é essa, teve a reunião e o rotativo resolveria aquele problema lá. Eu falei, vamos pegar o projeto que nós temos, ver se ele está atual, se não tiver, a gente ajusta o que tiver e vamos implantar ele. Então, assim, os carros que entram e saem da feira, eu te confesso que eu não sabia disso. Agora, de repente, isso é um problema de logística do estacionamento da feira. E vamos supor. É uma área de escape ali, que não tem. Eu não sei como é que é a cobrança lá. Se aquela guarita de cobrança fica muito na porta, dá fila mesmo. Você vai à porta de ônibus. Quando o cobrador está perto da porta, dá fila lá atrás. Então, se você colocar aquela guarita lá mais para dentro, talvez uma logística da feira dos produtores, muda a guarita, deixa o pessoal entrar mais e vai cobrar dele mais lá no fundo. Aí você puxa a fila para dentro. Pode ser na saída. Isso foi conversado na reunião, só que a feira não quis, assim, nenhuma possibilidade de estudo, nem nada. Só que eu acredito que poderia ter algum estudo da BH Trans ali para tirar esse tumulto que dá na rua, eu esqueço o nome da rua, do EPA. Entendeu? Então, a intenção é essa, de ter um estudo que não foi feito. Então, na visita técnica, você nos acompanha, nos leva nesse ponto. É Coronel Pedro Paulo, não? Coronel não, é a do EPA. Zé Júlio? Deve ser José Júlio. A gente faz a visita técnica, Grace. Júlio Pereira da Silva. Você falou EPA, tá. A gente faz a visita técnica. Perto da Caixa Econômica ali? Sim, na frente da frente da Caixa Econômica, do outro lado da rua ali, sei. Tá. Você nos acompanha, nós vamos nesses pontos. O engarrafamento vai até antes do EPA. Para o pessoal que vai na feira dos produtores. Isso. Não que vai na feira, que vai ali. Que vai ali, né? Bom, então acho que ficou assim esclarecido. Falar uma última Sim, coisa. Pode. Você tocou num ponto muito interessante que muito me agradou. Você falou que... Fala no microfone, querido. Você tocou num ponto agora que muito me agradou. Você falou que o pessoal esteve lá depois, né, no bairro dela, e percebeu que o estacionamento, o rotativo está sendo bem usado, né, o pessoal está usando, bacana, cumpriu a função. Agora, me deixa te mostrar uma coisa aqui, 30 segundinhos. Eu fiz um pequeno filme, um videozinho, na janela do meu apartamento, quarto andar, virado para Francisco Salles, segunda a terça-feira. Olha o que aconteceu lá, 2h30 da tarde. Eu estou de cima. Olha o que está acontecendo no faixa azul que foi implantado lá. Você vai ver um pedaço cortando que eu estou lhe falando. Aqui é tudo faixa azul.
Esse aqui já é Francisco. Ah, tá, o canteiro central está aqui, tá. O seu prédio é da esquina ou vizinho? Da esquina. O da esquina é um que tem uma varanda verde e o vizinho tem uma varanda cor-de-rosa, meio vermelha. O Sérgio conhece Belo Horizonte mesmo, hein? O seu é o verde. Olha pra você ver. Tá dando até a cor do prédio do cara. Olha de tarde o que aconteceu, tá tudo vazio, tá vendo? 2h30 da tarde tá vazio. Meu carro tá lá, não sei aonde, paciência, meu irmão, tá lá, não tem nada. Tá. Agora o próximo vídeo foi vídeo de tarde. Olha o que tá acontecendo lá. Completamente diferente do dela, quer ver? É um que você falou que fica com as vans, né? Isso, ó, tava vazio. Tá vazio. Vocês botaram faixa azul, 2h30 da Isso, tarde. tá. Agora olha o que aconteceu de tarde. Nas vans, né? Presta atenção, Os O escolares. faixa azul foi totalmente ocupado pelas vans. Não tem, tá vendo ali pra você ver? Mesmo dia. O pessoal que leva a turma lá da escola, né? Eles falam lá um pouquinho e pegam os meninos. Justo, não tô querendo que Eles estão dormindo dentro da van. Tá vendo aqui? Eles deitam e dormem. 2h30 da tarde, tudo vazio. Dois Eles param lá, estacionamentos, pararam em né? outros lugares. Bom, Aí Tá encheu bom. ô, gente, é o seguinte. Agora, A gente já está com o horário já um pouquinho avançado. Pode falar, senhor. só uma pergunta. Com relação à Cidade Nova, houve algum pedido para colocar estacionamento, o rotativo lá na Francisco Salles, de alguém? Já que Você Cidade trouxe Nova, todo um amparato aí da Cidade Nova. Eles querem saber se na floresta, nesse Alguém pedaço, pediu? alguém pediu, tem algum pedido aí? Até pra gente saber o nome do traidor aí. Tem um monte de coisa aqui da floresta. Vamos ver. Não, Marechal mas- Deodoro. Lá é só mas moradores. porque de cabeça eu não vou conseguir te falar. Não. Teria que dar uma olhada aqui com Mas calma. seria muito bom se a gente tivesse o nome do Judas Iscariote aí, viu? se pediu. Mas a gente tem que saber quem é amigo, né? Né, filho? Aí nós vamos dar um jeitinho de saber quem é, né? É muita gente. Que Não vai pediu ter, porque não tem aqui. comércio lá. Eu tô achando que ali foi assim da cabeça da Megatrans, Porque entendeu? em frente ao Nossa Hora das 12, que é o colégio, já tem o pedaço especial para pisca-alerta durante alguns O minutos. Sérgio vai ajudar a resolver esse Tem problema. moto, Nós tem vamos, outra partezinha bacana. nós vamos nessa visita técnica. Aí você vai com a gente, né, Sérgio? Com prazer. Beleza. O Sérgio Assiste. conhece até as coisas dos apartamentos, vai me ajudar muito. Quando a gente fala que quer mandar o, entre aspas, pedir para colocar... Eu vou falar com o Calil que o Sérgio é o drone mais perfeito que nós temos em Belo Horizonte. Ele fala até a cor do negócio, viu? Viu, Esse Sérgio? nosso prédio é destacado na esquina mesmo. Eu gostei desse trem aí, a sacadinha verde. É verdade. Eu lembro que verdade. lá, porque eu fui lá ver aquele negócio. O seu tem 2 garagens e o vizinho tem uma, Não, ou o nós- contrário. Então o seu tem uma, eu tenho 2. Não, o dele é que tem... Então, Só uma. então tem um que tem 2. Tem, É o né? nosso. É o mais da esquina, né? É. 6 portões estão na Fiquei Sapucaí e impressionado. 2 estão na Até Francisco com uma Salles. casa que tem pra cima lá, que tem uma fábrica. A casa tá abandonada, não tá? Não. Não tá Não, não. né? Não. Tem Não. gente lá. É. É uma construção meio Fiquei morta. olhando, achei esquisita com a casa. É. Lá fiquei olhando. O mausoléu. Ó, então, Sérgio, é o seguinte. Ainda fui lá ver aquele negócio do exército lá. Eu servi exército. Isso mesmo. Aí eu fui ver teu Tem um museu museu lá. lá no canteiro central, É. da Segunda Guerra Mundial. Ó, Ainda fiquei vendo aquele negócio lá. Não, ué. Exato. daqui a pouco ele vai falar o número do seu prédio, Fausto. O É, número. sabe? Não, mas isso aí eu já sei. Ó. É o número 20, apartamento 1102. É o vídeo. Isso aí foi a primeira Essa coisa. puta tá muito divertida. Isso aí foi a primeira coisa que você falou. Um bate-papo bacana aqui, viu? Ô, gente, é o seguinte, eu tenho que encerrar a audiência pública, está mais ou menos dentro do horário. Aí eu quero dizer o seguinte, foi proveitoso, eu acho que nós tiramos encaminhamentos, né? Nós vamos fazer 2 visitas técnicas, vamos fazer a da casa de vocês e a da Cidade Nova para ver melhorias lá para o trânsito, viu? Aí você divulga para nós vamos te informar a data, viu? Tá, Kate? Você anotou o telefone de todo mundo, é isso que eu preocupo, que eu quero ter contato com eles. Nós vamos fazer essas visitas e nas visitas nós vamos tirar encaminhamentos. Já de antemão falo com vocês que essa questão aqui, principalmente essa questão aqui, eu vejo facilidade de resolver, porque nós vamos lá na visita e vamos mostrar para o presidente da BH Trans, para o prefeito Calil, que são moradores residenciais ali, não é comerciais. E agora, o caso dela eu já vejo com mais dificuldade. Para revogar o faixa azul, talvez não, mas pelo menos para organizar o trânsito melhor e ver a possibilidade de melhorar Vista lá. do que ela- Pelo Exatamente. que a Gleice está falando ali, se me permite. Sim. Eu estou conseguindo entender, se você me corrija se eu estiver errado. O problema está ali mais na fila do. Não é isso, a fila que está dando transtorno ali, não é o rotativo em si. Tá? Talvez, não é isso? Talvez a gente possa arranjar um jeito. Né, Falar na reunião é que o rotativo iria resolver esse problema. Criou-se uma Que não. expectativa, né?
Falou assim, não, já vai ser resolvido. Então, tem que Mas se melhorar os o veículos veículo. estão aguardando ali a fila, estão na fila para entrar lá na feira, né? Eles vão continuar na fila para entrar na feira. Não seria rotativa a saída. A saída talvez seria um outro jeito de disciplinar ali. Não é isso? Que eu até cheguei a dar uma possibilidade e não foi nem tipo assim, nós vamos tentar ver isso, sabe? Entendi. Bom, então, gente, nós vamos fazer as visitas técnicas, vamos resolver esses problemas na medida do possível. Eu vou criar 2 grupos de WhatsApp, eu vou criar um grupo depois com o pessoal da Floresta e depois com o pessoal da Cidade Nova, que você vai me ajudar, porque daí todas as demandas já pipoca no gabinete e a gente já faz os ofícios, já resolve, já batalha, já luta junto. Eu estou fazendo isso dentro de Belo Horizonte com vários grupos de moradores, viu? Tá? Eu quero agradecer. Eu queria agradecer a oportunidade de vir, né, e ter escutado, né? A gente está aqui para tentar discutir, conversar e chegar num consenso, tá certo? A gente acerta muitas vezes, podemos ter errado em outro, mas isso não é problema, nós não temos um compromisso com isso, não. O compromisso não é se tiver alguma coisa errada, a gente vai corrigir. Essa visita, eu acho que o que o vereador Perdinho sugeriu foi muito bem pensado, bem colocado. A gente vai lá, conversa, vê em loco, troca uma ideia, né? O que está legal nisso tudo, viu, Grace, aí eu quero fazer justiça, é que a BH Trans hoje, e até mesmo a prefeitura, está dialogando mais na cidade. Eu fiquei 8 anos no governo do Márcio como assessor dele. O Márcio, ele é inacessível nessas demandas. É meu amigo. Inclusive, provável candidato a governo do Estado. Mas, hoje o Calil, ele recebe o prefeito, ele recebe o morador. Eu assustei com a questão do cafezal, um problema seríssimo dos moradores lá da vila. E eu liguei para ele e falei, Calil, eu tenho que levar aí 5 moradores do cafezal para resolver um conflito entre o posto de saúde e uma creche terceirizada lá. Ele falou assim, amanhã, 10 horas, para trazer aqui. Eu pensei que ele ia colocar os assessores do lado, gente da educação, da saúde. Quando eu cheguei lá, eu sentei, os moradores, só o Calil veio e sentou aqui. Eu falei, prefeito, o senhor vai trazer alguns... Não, eu mesmo vou resolver esse problema. Então, quer dizer, é o jeitão atleticano de ser. Não é isso? É gente boa. É o jeitão atleticano de ser. Isso é importante, né? Então, eu estou vendo que está tendo diálogo na cidade. Então, eu vejo com mais possibilidade de resolver os problemas hoje, porque a gente dialoga. O Sérgio está se colocando à disposição, o Bousada vai mandar uma equipe com a gente, a casa vai estar com a gente lá, os técnicos aqui, e nós vamos tentar resolver esses problemas. Agora, precisa de ter o quê? Vereadores com vontade de trabalhar. É isso que eu venho cobrando meus colegas aqui. Acaba os plenários aqui, que é 10 dias úteis do mês, daqui a pouco você quase não vê ninguém. Eu estou aí todo dia, quem está na casa sabe. Eu estou todo dia no gabinete atendendo, resolvendo, trabalhando. Eu e mais um bocado de vereadores aí que está com vontade de trabalhar. Estou dizendo isso porque a cidade não para, é muitos problemas, e o vereador é eleito para isso, e se ele fugir do pau é um mandato só. Eu quero ficar muitos mandatos defendendo nosso povo aqui, viu? Então tá bom, muito obrigado. Às 21h25 eu dou como encerrada essa audiência pública. E boa noite a todos, muito obrigado, viu, pela vinda de vocês aqui. Eu tenho as assinaturas aqui. Ah, ótimo. Minha assessoria. Nós aqui agradecemos, assessoria, parte da Floresta a todos, a acolhida de todos vocês, agradecer imensamente. Obrigado, Fausto. Olha aqui, filha, tem telefone, tem tudo aqui, viu, para fazer o grupo também, viu? Tá. Isso, todos eles têm telefone. Excelente, muito obrigado, gente. Sérgio, valeu, hein? Obrigado a vocês também. Obrigado, querido.